Olá, como vai? Tudo bem? A Academia Brasileira da Qualidade está desenvolvendo esse programa chamado Gestão e Qualidade ao Alcance de Todos. É uma série de vídeos de curta duração gravados por acadêmicos da Academia Brasileira da Qualidade sobre temas relacionados à gestão e à qualidade, que é a missão da ABQ. Eu estou gravando uma série de 3 vídeos de curta duração falando sobre o 5S. No módulo 1, eu vou falar sobre os conceitos 5S, que é esse que vocês vão assistir daqui a pouco. O segundo módulo, eu vou tratar da estratégia de implantação. E o terceiro módulo, eu vou tratar dos fatores de fracasso e de sucesso na implantação do 5S. Então, nesse módulo, convido vocês para entenderem bem os conceitos, os fundamentos e os benefícios do 5S para você. Tá legal? Bem, eu selecionei aqui um slide para falar quais são os motivos que levam empresas no mundo e no Brasil a implantarem o 5S. Os principais motivos, evidentemente, cada empresa tem o seu motivo principal, mas normalmente a pergunta que se faz para a implantação do 5S é: há desperdício de recursos materiais por questões comportamentais na empresa, na organização? A perda de tempo e geração de estresse por falta de organização dos recursos materiais, inclusive dos arquivos eletrônicos? A desgaste prematuro dos recursos, instalações, ou seja, dos ativos, por falta de zelo e por falta de sentido de propriedade? E a outra pergunta, se a baixa eficiência das atividades por falha de comunicação entre as pessoas, entre os setores, entre os departamentos. E, por último, se há falta de respeito às regras, às normas, às leis, aos procedimentos e à própria pontualidade, que é uma questão cultural nossa aqui do Brasil, já faz parte da nossa cultura a questão da impontualidade. Então, seguramente, as organizações convivem com essas mazelas que estão aqui relacionadas, e isso gera o motivo para a empresa, a partir da liderança maior, implantar o programa 5S. O 5S é um programa que foi criado no Japão, mas, segundo o nosso consultor Vicente Falcone, o 5S é um programa para todas as pessoas da empresa, desde o presidente até os operadores, para as áreas administrativas, as áreas de serviços, as áreas de manutenção e também as áreas de operação ou de produção. Então, é um programa apropriado a qualquer país, a qualquer cultura e a qualquer organização. Aqui estão relacionados os 5S, que foram criados no Japão no final da década de 50 e início da década de 60, e foi criado justamente para melhorar a competitividade da indústria japonesa, para que o país pudesse, inclusive, ressurgir da derrota sofrida na Segunda Grande Guerra, em 1945, quando foi concluída, o Japão sofreu muito, tanto física como moralmente, com relação à Segunda Guerra, como vocês sabem. Então, eles criaram esse programa 5S para justamente atuar em problemas básicos, tanto infraestruturais como comportamentais, e com isso propiciar, principalmente a indústria japonesa, ela ser mais competitiva a partir de uma maior eficiência. Então, vou passar para vocês o que significa cada um dos S, com alguns exemplos, e no final eu vou mostrar quais são os principais benefícios do 5S para as empresas e para as pessoas. O primeiro S, que é o SERI, nada mais é do que você utilizar adequadamente os recursos, as instalações, ou seja, os ativos da sua empresa, evitando o desperdício, evitando o desgaste prematuro, evitando que o recurso, as instalações, os equipamentos, eles passem por manutenções frequentes, inclusive aquelas corretivas emergenciais. Então, se você usa os recursos de maneira racional, você está praticando o SERI. Eu selecionei aqui algumas fotografias. Por exemplo, nós vemos aí problemas de conservação das instalações. Isso, às vezes, é provocado por um desgaste prematuro, provocado justamente por falta de zelo, por falta de atenção das pessoas, e até mesmo questões gerenciais que deixam situações como essa se agravarem ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem, inclusive, condições inseguras, vocês estão vendo, além, evidentemente, de custo de manutenção, e a ideia é que a gente tenha recursos, mesmo que sejam recursos antigos, mas que são úteis, em boas condições de uso. Aqui eu coloquei também outras evidências de problema de conservação, e o que a gente sugere é que as pessoas sejam proativas para acusar, para abrir uma ordem de serviço, né, para que esses problemas sejam corrigidos prontamente. Então, essa falta de proatividade ela é comum e normalmente se espera que essa proatividade sempre surja de alguns líderes. Essa proatividade surja de líderes da organização, quando, na verdade, isso é um papel de todos. E a ideia, então, portanto, é a gente ter um maior controle sobre os problemas de conservação que existem na nossa organização. Então, esses aí são exemplos
clássicos, existem outros exemplos que a gente pode dar aqui, desde excessos, recursos improvisados, as chamadas gambiarras, tudo isso aí faz parte do primeiro S. O segundo S, que é o Seiton, nada mais é do que você organizar as coisas materiais de maneira que torne aquele ambiente mais funcional. E o mais funcional significa um ambiente mais produtivo, onde você consiga mais agilidade, mais conforto e até mesmo segurança para você acessar aquele recurso ou até mesmo circular por aquele ambiente. Então, eu coloquei aqui algumas fotografias que servem como exemplo. Por exemplo, você tem recursos na área ou ambientes que não estão devidamente identificados, sinalizados, ou seja, não tem aquela chamada gestão visual, para que a gente possa, inclusive, ter nossa rotina facilitada, não correr riscos de acidentes. Então, a gente sugere que seja feita uma sinalização adequada, a chamada gestão visual, para que todos tenham a informação necessária para fazer o seu trabalho sem perder tempo, sem gerar, inclusive, risco de acidente. Outros exemplos que eu estou mostrando aqui, olha só, a falta de definição de um local de guarda, então é muito importante a gente ter locais de guardas adequados, além de definidos, né, para que as pessoas saibam onde se encontra cada recurso e não perca tempo com isso. A maneira como a gente organiza os recursos facilita o acesso visual, o acesso físico, não gera estresse, não gera, inclusive, um risco de acidente. E um layout devidamente eficiente, ou seja, uma certa compatibilidade entre o espaço que você tem disponível e os recursos que você tem ali naquele ambiente. Recursos e as instalações, né, para facilitar o acesso, facilitar a circulação. Então, são exemplos que eu estou dando relacionado ao segundo S. Nós temos o Seiso, que é o terceiro S, que nada mais é você manter a limpeza no ambiente de trabalho, nos ambientes que você frequenta. Porém, essa limpeza não é simplesmente você remover sujeira ou até mesmo não sujar o ambiente. É você ter uma preocupação permanente que aquele ambiente fique limpo através, principalmente não sujando, atuando nas fontes de sujeira, você ter uma sistemática, uma frequência adequada de limpeza para cada ambiente, para cada local, cada ponto daquele ambiente. E caso você precise descartar algum resíduo, que esse descarte seja devidamente facilitado e quando a empresa tem coleta seletiva, que a gente consiga fazer com que as pessoas, através da sua consciência, descartem adequadamente os resíduos gerados pelas suas atividades. Então, eu selecionei aqui alguns exemplos para vocês. Olha só, um ambiente coletivo aí, como um restaurante, a área de jardinagem. Então, a gente procura não sujar. Vocês estão vendo exemplo aí de sujeira provocada pelas pessoas. Então, nada impede da gente ter um ambiente como sanitário, como um banheiro, como um vestiário, e outros ambientes coletivos, além do nosso próprio ambiente de trabalho, mantidos limpos, ou seja, a gente não deixar resíduos de sujeira por onde a gente passa. A gente tem também a necessidade de atuar em fontes de sujeira, tentando eliminar, caso não seja possível, bloquear, evitar que a sujeira se espalhe. É muito mais fácil você conter a sujeira do que você depois tentar limpar um ambiente mais amplo. Você vai perder tempo, é um desgaste físico desnecessário, é até desmotivante você fazer isso, é o mesmo que você enxugar gelo. Então, vamos usar a inteligência atuando em fontes de sujeira. E também ter uma sistemática adequada de limpeza, de acordo, evidentemente, com o processo. Né? Cada processo tem um padrão desejado, né? E você deve, então, ter a manutenção da limpeza de acordo com aquele padrão necessário para as características daquele ambiente. E, por último, a gente tem coletores bem distribuídos, adequados, uma frequência adequada de retirada do resíduo, para que a gente possa manter esse ambiente permanentemente limpo e ter o descarte devidamente responsável dos resíduos gerados naquele ambiente. Né? Conforme eu falei no início, se a empresa tem no seu sistema de gestão ambiental a prática da coleta seletiva, cabe a gente, na prática do 5S, atender a essa norma, a esse procedimento interno da empresa, da prática da coleta seletiva. Nós temos o 4S, que é o Seiketsu, que tem 3 linhas de ações. A padronização tanto de ambientes, a gente está falando de como padronizar o primeiro, segundo e o terceiro S, depende da sua necessidade. A padronização de alguma atitude através de regras de convivência devidamente consensadas. Nós não estamos falando aqui de normas, nós não estamos falando aqui de procedimentos técnicos, porque isso aí são definidos a partir de autoridades, pessoas que entendem tecnicamente daquele tema. A gente está falando de regras de convivência, de cavalheirismo, né? De uma boa ambiência de trabalho consensada pelas pessoas daquele ambiente ou até mesmo pela própria empresa como um todo.
Então, regras de convivência não têm, evidentemente, o mesmo rigor que tem uma norma, que tem um procedimento, já que esses são definidos por pessoas, por órgãos competentes da empresa, diferentemente das regras de convivência do 5S, que são definidas a partir do bom senso. Nós temos também na linha do CQ a sistemática de como manter os 3S no dia a dia, quais são as rotinas que nós vamos ter para garantir que aquele nível elevado alcançado de utilização, organização e limpeza seja mantido no dia a dia, a partir de padrões, a partir de rotinas, definição de responsáveis, autoavaliações, checklists, divulgação de boas práticas e assim por diante. E, por último, nós temos dentro da prática do 4S a preocupação com a higiene pessoal e também a questão da doença ocupacional que seja eliminada. Ou seja, a gente tem que ter a saúde ocupacional no ambiente de trabalho, eliminando aquilo que pode estar prejudicando a saúde das pessoas, desde uma fadiga precoce, né, um problema que vai gerar, por exemplo, de ergonomia, de contaminação da pele, né, uma iluminação inadequada no ambiente que pode prejudicar a vista ao longo do tempo, em que um EPI ele não seja suficiente para evitar esse tipo de situação, e sim um comportamento mais adequado. E a própria preocupação com a higiene pessoal, né? Independente do processo que a gente esteja trabalhando, nós temos que ter um zelo pela nossa higiene. A higiene é o princípio da saúde, não é a higiene pessoal. Então, isso aí é tratado dentro do 4S. Eu coloquei aqui alguns exemplos relacionados a esse 4S. Vocês estão vendo aí a devida padronização de um ambiente de trabalho, então fica claro para todo mundo como é que aquele ambiente deve ser mantido em termos de organização, de identificação, sinalização, utilização e até mesmo a questão da limpeza. Nós temos aqui exemplos também relacionados à chamada higiene pessoal, em um vestiário, em um banheiro, né? Locais devidamente humanizados, mesmo que a gente tenha um ambiente às vezes rústico, a gente nada impede que a gente possa humanizar e com isso gerar uma redução de estresse, com esse ambiente mais humanizado, e gerar uma certa motivação de a gente trabalhar ali e elevar a nossa própria autoestima. E aqui nós temos sistemática de manutenção, reconhecimento de boas práticas das áreas que se destacam, fotografias do antes e do depois, a demonstração do avanço do 5S nas áreas, metas estabelecidas, tudo isso aí faz parte do Seiketsu, que é o 4S. E o 5º S, que é o Shitsuke, eu sempre digo que é o S da chegada, né? Que é isso que a gente visualiza com o 5S, que as pessoas sejam autodisciplinadas, não somente para manter os 3 primeiros S no dia a dia, mas também para cumprir rigorosamente e de maneira voluntária, sem necessidade de cobrança, de monitoramento, aquilo que é estabelecido, as rotinas, as normas, os procedimentos, aquilo que você acorda com as pessoas em termos de prazo, né? A qualidade com que você vai executar aquele trabalho para alguém, que pode ser o seu par, dentro do seu setor, fora do setor, até mesmo para um cliente externo. Então, veja quanta coisa boa tem a prática do 5S. Né? Apesar de estar nessa sequência, não é obrigado, evidentemente, que para a gente praticar o 2º S, por exemplo, que tem que ter o 1º S devidamente já fazendo parte da cultura da empresa. A gente pode ter um ambiente organizado e não obriga que aquele ambiente tenha ali somente aquilo que é útil. Agora, se você tiver apenas aquilo que é útil, facilita você fazer uma organização. Né? Você, inclusive, libera espaço para que a organização seja mais bem feita. Então, esses S's, eu sempre digo que eles são complementares, mas não são S's dependentes um do outro. Certo? De maneira que eu posso ter um S sequente mais avançado do que o S anterior nessa sequência que eu estou falando aqui para vocês. Tá legal, gente? Bem, visto essa parte conceitual, deixa eu voltar aqui atrás. Visto essa parte conceitual, eu vou passar aqui para... Deixa eu passar aqui o último S que eu mostrei para vocês. Perdão. Aqui eu esqueci de mostrar para vocês exemplos relacionados ao 5º S, que é autodisciplina. Então, vocês verem aí nas fotografias do lado direito, a não obediência a normas, a gente tem aí um local reservado para extintores, as pessoas estão colocando algum tipo de material aí, mesmo que não impeça o acesso, mas não demonstra a falta de disciplina das pessoas em cumprir as normas. E a gente vê do lado aqui esquerdo a devida preocupação das pessoas, tanto em estabelecer, né, as normas, como também de atender às normas, sem necessidade obrigatoriamente de uma
de um acompanhamento de uma cobrança. Aqui vocês estão vendo também a manutenção do padrão que foi estabelecido, e tudo que vocês estão vendo aí, gente, é uma proatividade das pessoas. Isso aí não é iniciativa apenas da liderança ou de um órgão competente, e sim as pessoas da área que enxergam que essa é a melhor maneira de se trabalhar, uma maneira eficiente e funcional, uma maneira que eleva a nossa autoestima, nos motiva, inclusive, a fazer ou dar sugestões de melhoria. De maneira geral, eu coloquei aqui os benefícios que são vários, mas eu coloquei aqui, olha, maior produtividade devido à melhoria da eficiência da rotina, a gente tocou nesse assunto aí durante a explicação, redução de custos, toda empresa hoje busca reduzir custos, mas tem que reduzir de maneira inteligente, de maneira racional. Então, sempre que você utiliza racionalmente os recursos, você está promovendo uma redução de custo da empresa, além de também beneficiar o meio ambiente. Quando você reduz o consumo, quando você tem um consumo responsável, você extrai menos recursos naturais, você também descarta menos resíduos, né? Então, isso aí é muito importante também para o meio ambiente, além de gerar uma economia para a empresa. Maior qualidade dos serviços, os serviços ficam melhores, e por trás desse serviço melhor tem a imagem do profissional que executa esse serviço, um serviço executado com autodisciplina, ou seja, sem necessidade de cobrança, as pessoas sabem o que fazer, fazer bem feito, buscam recursos adequados para isso, e quando tem esses recursos, utiliza adequadamente esses recursos para fazer aquele trabalho com qualidade, quer seja um produto que você esteja confeccionando, que você esteja manuseando, ou até mesmo um serviço que você esteja prestando interna ou externamente na empresa. A maior motivação das pessoas devido à melhoria da qualidade da vida no trabalho, questão da segurança, a saúde ocupacional, menos estresse, um ambiente com 5S é um ambiente muito mais agradável, melhora o relacionamento entre as pessoas, o próprio ambiente, entre os ambientes da empresa, entre fornecedor e clientes internos, entre a empresa e os clientes externos, entre a empresa e seus chamados stakeholders. E, por último, gente, a melhoria das condições de trabalho para as pessoas, principalmente pessoas que trabalham em áreas operacionais, algumas áreas mais agressivas, e, evidentemente, uma oportunidade de crescimento profissional. Porque se você pratica o 5S, você passa a ser uma pessoa mais valorizada pela sua equipe, pela sua liderança. E se a empresa tem um programa 5S como política, você está trabalhando de acordo com a política da organização. Logo, se você tem a devida qualificação, está preparado para uma determinada função de maior responsabilidade, logo de maior remuneração, conciliando isso com o 5S, você tem um diferencial comparado com outros profissionais que têm a mesma qualificação que a sua, né? A mesma formação, a mesma competência, mas não se destaca com relação à prática do 5S. Então, é muito importante isso para esse diferencial no mercado de trabalho, interna ou internamente na empresa. Bem, e por último, eu selecionei aqui uma frase muito interessante que diz: nós somos o que fazemos repetidamente. Nós somos o que fazemos repetidamente. Por isso, o mérito nosso não está na ação que nós fazemos, aquela ação pontual, mas quando aquela ação faz parte de um hábito. E hábito é o 5S. Então, tudo isso que a gente está falando, a prática do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto S, no início, evidentemente, a gente se esforça, é um pouco de sacrifício para a gente mudar a cultura que a gente tinha, o hábito, o costume, mas depois que isso aí entra na veia, nós fazemos isso com prazer, fazendo naturalmente, e podemos levar, inclusive, isso daí para a nossa vida pessoal, quer seja na nossa casa, quer seja a gente como cidadão. Tá bom, gente? Então, me despeço aqui do primeiro módulo, acompanhe também o segundo módulo, que a gente vai falar sobre a metodologia de implantação, e o terceiro módulo, que a gente vai falar sobre os fatores de fracasso e de sucesso do 5S, tá bom? Aguardo vocês nos próximos módulos. Até lá.